E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, anunciou hoje que vai se aposentar da corte. Bom, então vamos direto para Brasília conversar com Bruno Tibério, porque isso tem uma repercussão imediata na capital federal, não é, Bruno? Boa noite para você, bem-vindo ao Crítica Brasil. Boa noite, Adriane, boa noite, e também a companhia de casa. O ministro Luiz Barroso anunciou que vai deixar então, o tribunal antes do prazo legal. A decisão ela encerra aí uma história de mais de 12 anos na corte. Inclusive, acabam por abrir também uma disputa nos bastidores do governo e também no judiciário, principalmente pela sucessão. Para Barroso, a opção foi pela saída, né? A opção, inclusive, pela saída foi amadurecida ao longo aí dos últimos 2 anos. A aposentadoria ela estava prevista só para 2033, quando ele teria ali 75 anos, mas o ministro afirmou que deseja fazer um retiro espiritual ainda neste mês para definir aí os detalhes. Ele já havia comunicado a intenção ao presidente do STF, Edson Fachin, e também integrantes do Superior Tribunal de Justiça. Nós separamos, inclusive, uma fala, né, do ministro Barroso falando justamente sobre essa saída. Vamos conferir. Eu apenas tive uma sensação no meu coração de ter cumprido o ciclo da minha vida. A vida é feita de ciclos. E eu achei que tinha feito o que podia fazer e que era hora de abrir espaço para pessoas que vêm com outras ideias ou com... Enfim, a vida é assim, a gente tem que saber ceder o lugar na hora certa. Pois é, ao longo de sua atuação, Barroso ele relatou temas ali como a limitação do foro privilegiado, a suspensão também de despejos durante a pandemia e também a autorização do transporte gratuito nas eleições de 2023. Ele também presidiu o STF durante os julgamentos relacionados aí aos atos de 8 de janeiro. Agora, com a saída, Lula deve escolher, então, o 12º ministro da história de indicações aí ao Supremo. 4 nomes são apontados aí como os mais fortes candidatos à sucessão. O primeiro é do advogado de União, Jorge Messias. Outro nome é do senador Pacheco, do PSD de Minas Gerais, ex-presidente, inclusive, do Senado. Também o ministro do Tribunal de Contas da União, Dantas. Enfim, Vinícius Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União, conhecida a atuação, né, em temas de integridade, também transparência pública. Barroso, inclusive, ele foi indicado ao STF em 2013 pela então presidente Dilma Rousseff. Volto com vocês. Obrigada, Tibério, pelas informações que você traz para a gente nesse primeiro momento. É uma mudança estratégica, né, que acontece agora. Ele falou que sente esse desejo, né, no coração de mudar, e esse desejo talvez tenha ali um DNA Trump, né? Depois das sanções norte-americanas, depois de toda a exposição, ele que teve aquela fala bem emblemática em relação ao Bolsonaro na última eleição, então acaba cedendo lugar, e cedendo lugar começam-se as articulações para quem vai ocupá-lo. Exatamente. E para entender o contexto político, né, da corte que vai receber um novo integrante, vamos então ver o mapa das indicações dos ministros em atividade. A atual composição do Supremo Tribunal Federal reflete indicações feitas por diferentes presidentes ao longo dos últimos 20 anos. A gente tem, por exemplo, em primeiro lugar aqui, Fernando Henrique Cardoso, que nomeou Gilmar Mendes em 2002. É o primeiro tópico aqui da nossa arte para você. Já Dilma Rousseff foi responsável pela escolha de Luiz Fux em 2011, logo depois Luiz Roberto Edson Fachin em 2015, e aí Barroso, né, que como nós dissemos agora está de saída, foi então colocado na vaga em 2013 e agora deixa o STF. E o emblemático e polêmico Alexandre de Moraes foi uma indicação de Michel Temer. Essa vaga foi preenchida em 2017. Já no governo de Jair Bolsonaro chegaram à corte Cássio Nunes e André Mendonça, um em 2020, André Mendonça, que foi o último em 2021. Já o presidente Lula, ele é o presidente que mais indicou e que vai indicar novamente mais ministros, né? Ao longo da história foram 11, mas os que permanecem na corte são Carmen Lúcia, né, que isso foi desde 2006, lá nos primeiros mandatos, o Dias Toffoli em 2009, Cristiano Zanin em 2023
e logo em seguida o último indicado por ele, Flávio Dino, que era ministro de Lula, e Zanin, que era o advogado dele. Agora fica essa vaga em aberto, porque é aquela que está em preto e branco, né? A saída de Luiz Roberto Barroso vai abrir a oportunidade para que o presidente Lula indique uma nova pessoa para ocupar esse lugar. E entre os nomes, né, mais cotados para essa vaga que está aberta com a saída de Barroso do Supremo, 3 aparecem com mais força nesse momento e é o que a gente vai destacar agora para você, falando um pouquinho sobre esses 3 nomes que aparecem mais aí nas listas. O favorito é Jorge Messias, tá? Aqui em primeiro lugar, advogado-geral da União. Ele reúne uma alta probabilidade de indicação por conta... por ter ali uma confiança, né, muito grande pessoal do presidente Lula, tem um sólido trânsito também técnico no cargo, né, que ocupa. O peso político dessa preferência, né, ficou muito explícito quando o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, afirmou que as portas do Supremo estão escancaradas para Messias, viu? Isso entre aspas, essa foi de fato a fala do ministro, uma declaração que reforçou a sua posição como candidato natural aí para essa vaga. Tem outro nome de destaque, que é o nome de Bruno Dantas. Bruno Dantas, ele é ministro do Tribunal de Contas da União. A força está ali na articulação política, no Congresso e também no bom diálogo com os ministros da própria corte. Digamos que ele é uma pessoa bem relacionada. Sim. E embora não seja considerado um favorito absoluto, ele aparece com frequência nas listas publicadas pela imprensa especializada, o que o mantém aqui num patamar de probabilidade, digamos que moderada. A gente tem também o nome do senador Rodrigo Pacheco. Nós falamos até sobre ele aqui e justamente sobre a possibilidade de ocupar essa vaga, né? Pacheco do PSD de Minas Gerais. Mas é uma vaga que a gente diz que ela está ali praticamente condicionada. Isso porque o seu peso político é inegável, poderia servir de reforço estratégico, né, a ponte entre Planalto e Congresso. No entanto, a sua indicação é vista como menos provável por causa do cálculo eleitoral em Minas Gerais para 2026, onde setores do governo preferem mantê-lo, né, como uma peça central ali no tabuleiro político estadual. Era a preferência do presidente Lula para ele. E Rodrigo Pacheco é o ex-presidente, né, do Senado e tem mudado a postura desde que começou a se ventilar essa possibilidade. Para ele, pode ser que o projeto seja ir. Para o presidente Lula, talvez seja usar a força política dele para conseguir fortalecer a base. Agora, lembrando que o calendário de futuras saídas do Supremo por idade já está definido. Tem essa saída agora, mas Luiz Fux vai deixar o Supremo em 2028. Quem vai deixar em 2029 é a Carmen Lúcia e Gilmar Mendes em 2030. Todos esses por completar os 75 anos e, portanto, ir para a aposentadoria. Mas outros podem se aposentar antes disso, por motivos pessoais, questões de saúde, ou pessoais, como no caso de Barroso, né? Ele sai antes do tempo porque quer sair. E aí tem um detalhe importante, Carol, que ano que vem é ano eleitoral. Ou seja, o próximo presidente da República tem 28, 29 e 30 para indicar ministros. Ele vai indicar pelo menos 3 nomes. Se Lula for o candidato e se reeleger, ele vai indicar, além dos 12 que indicou até aqui, com o próximo, mais 3 ou qualquer outro que ocupe essa vaga. E mudando essa composição, muda também o peso político. Por isso que a gente fala que essa escolha é muito importante. A eleição, ano que vem, tem uma relação direta com isso. Uma coisa vai puxando a outra. O fato é que Lula ainda está aí, né, no topo da lista. E não vai sair, né? E não vai mesmo sair. Com a indicação, se outro presidente indicar 3. Exatamente, não deve sair. Quer acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as atualizações. A gente volta em breve com mais informação para você. Até o próximo vídeo. Tchau!